Oi, meu nome é Ian e eu tô fazendo esse vídeo principalmente para quem tá começando a ter uma vida mais independente, mais ou menos na faixa dos 18 anos, e também para minha irmã mais nova, chama Lara, que eu queria pelo menos deixar algo para poder guiar ela. Eu estando aqui ou não, pelo menos é algo que vai ter. E assim, eu sempre gosto de começar esse vídeo falando que ele vai ser um vídeo muito denso, vai ter muita coisa. Então, às vezes, vale a pena você tomar um tempo para você reassistir depois, ou até mesmo para você meditar, pensar e refletir na sua vida usando as coisas que eu vou falar aqui. Terceira coisa é que, cara, a maioria das coisas aqui elas vão requerer um pouco de prática para você fugir um pouco dos hábitos ruins que você tem, na ideia de o hábito ruim de você lidar de forma negativa com a vida. O que eu quero tentar passar aqui é uma forma de lidar positivamente com a vida, e às vezes isso daí requer um pouco de prática, eu não vou mentir. Mas bem, vamos direto ao assunto. Eu quero começar primeiramente falando sobre o tópico de suicídio. Tem muita gente que pensa em suicidar, talvez até gente que esteja assistindo esse vídeo. E assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, a maioria das vezes quando você está pensando em suicidar, você não quer acabar com a sua vida. Você só quer parar de se sentir mal. E assim, às vezes, se você, primeiro, toma um tempo para se acalmar, caso você esteja com um emocional muito abalado, para você repensar as coisas depois, você vai ver que a coisa fica um pouco melhor. Principalmente quando você planeja um caminho para você parar de sentir esses sentimentos negativos. E outra coisa, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu já passei por essa fase onde eu já pensei inclusive em me suicidar e eu só fui continuando, sabe? Eu só fui continuando porque eu sabia que eu não queria acabar com a minha vida, eu só queria voltar a me sentir bem. E o caminho que eu tive para poder fazer isso foi bem simples até. Eu realmente me dediquei a aprender sobre como eu poderia viver bem, cara. Como eu poderia viver a vida que eu realmente quero. E assim, essas coisas tomam tempo. Eu, por exemplo, tô com aqui 21 anos, eu sinto que eu ainda tenho coisas demais para poder aprender. Tudo bem que eu aprendi essas coisas que eu vou passar aqui agora, mas eu demorei muito a aprender e é aquela coisa, você não vai sair do dia pra noite e começar a se sentir bem, obviamente. Ao longo do tempo também você vai amadurecendo as suas emoções e aprendendo a lidar com as emoções e com a vida. E aí você começa a perceber que essa ideia, ela não faz sentido. Agora, beleza. Uma coisa que é muito comum. As pessoas sentem emoções negativas e elas têm sempre aquele calor do momento, onde elas fazem algo ruim, algo errado, algo que elas não queriam fazer. E assim, isso daqui é uma coisa simples. Basta você se policiar um pouco. Se você se policiar um pouco, falar, cara, agora eu tô com muita raiva, eu tô muito estressado. Eu não quero fazer nada que eu me precipite. Às vezes você tomar uma pausa para você se acalmar, ficar mais tranquilo, pode valer muito a pena. Tanto para você não fazer nada que você não queira, tanto quanto também para você não machucar outras pessoas que estão perto de você, ou coisa do gênero. Agora, uma coisa que tem que ser falada é a seguinte, que foi inclusive uma das poucas coisas que mudaram a minha vida. É que você é o único responsável por si mesmo. E assim, é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente não percebe isso, a gente faz até coisas, se você for parar pra pensar, muitas vezes por causa de ou influência de outra pessoa, ou algo que outra pessoa falou, mas no final, cara, você que é o responsável pelas coisas que você faz. É aquela coisa, chega o seu chefe vira e fala, não, vai lá e mata aquele cara, vamos dar um exemplo. Você chegar no tribunal, por exemplo, você não vai poder falar, não, foi meu chefe que mandou. Mas foi você que fez, você que pegou a arma. Ele falou pra você fazer, mas você que foi lá, você que pegou a arma, você que prendeu o cara, você que atirou nele, você que certificou que ele estava morto, você que fez isso, que fez aquilo. Então no final, você é o único responsável por si mesmo. Tanto nisso, quanto na ideia de que ninguém é obrigado a cuidar de você, se for parar pra pensar. Então, às vezes você para pra pensar em se cuidar, colocar-se em primeiro plano pode ser importante, que é algo que eu vou falar mais na frente. E assim,
Uma coisa que é muito comum também é a gente ser dependente emocional de certas pessoas ou coisas. Inclusive é uma puta de uma prisão pra sua independência. E assim, cara, a dependência emocional, ela é muito difícil de você enxergar, muito difícil. E eu vou dar um exemplo de como eu enxerguei a minha. Eu tinha uma dependência emocional muito grande para as questões do meu pai, da minha mãe. E às vezes você é até visto com olhos maus por querer colocar-se em primeiro plano. Mas, por exemplo, meu pai várias vezes ele falava, não, enquanto você tá nesse teto, enquanto você tá nessa casa, você tem que seguir o que eu falo, como se ele mandasse em mim. Ninguém manda em você, cara. Principalmente se você é um adulto, se você já tem mais de 18 anos. Eu até falei pra ele, não, na verdade eu não falei pra ele, eu pensei em falar, eu ainda vou conversar isso com ele. Mas assim, cara, se eu quiser ir lá fora, comprar 25 garrafas de cana, agora com o meu dinheiro, e tomar tudo, eu posso. Vai fazer o quê? Se eu quiser matar uma pessoa aqui, eu posso. Se eu quiser pular do prédio, eu posso. Eu faço o que eu quiser. A minha vida, ela é só responsabilidade minha, cara. E muitas vezes você acaba fazendo coisas, sabe? Pra outras pessoas que você não devia estar fazendo, que não é um negócio que você quer estar fazendo. E é aí que vem aquela parada, cara. Às vezes você acha que você tá até ajudando a pessoa por isso. Igual, por exemplo, por muito tempo eu aguentei muito abuso verbal, sabe? De gritos e coisas que eram muito ruins e denegriram muito a minha saúde. Até chegar no ponto que tá hoje. Hoje eu tomo 3 remédios diferentes, sabe? E tudo em detrimento, em maior parte, dessas coisas que eu deixei passar, pensando que você tava ajudando a pessoa. Cara, você ouvir uma pessoa gritar com você, abusar, bater em você, você não é obrigado a nada disso. E se você pensa que você tá ajudando a pessoa, você não tá. Até porque a pessoa, sem ter um saco de pancada ali, uma pessoa pra poder gritar, entendeu? Ela ia passar por aquilo do mesmo jeito. Ela não precisa de ter alguém pra descontar. É aquela coisa, ah, não, mas eu preciso de ajudar minha mãe, o meu pai, a minha avó. Cara, sua avó, seu pai, é tudo macaco velho. Pô, os caras já têm muito, muito mais anos do que você de vida, provavelmente. E aí você ainda vira e fala, nossa, mas eu tenho que ajudar eles. Cara, os caras se viram. Você não precisa de ter medo, não, cara. Você tem que se preocupar muito mais com você. E tem até casos de famílias desunidas também, onde, pô, pai e mãe dá golpe em filho. É uma loucura, cara. Então, às vezes, você colocar-se em primeiro plano acaba sendo muito mais importante, cara. E assim, essa ideia de colocar-se em primeiro plano, muitas vezes a gente muda nossos planos por causa de outras pessoas. Só que isso não é certo, cara. Pelo menos você vai se sentir preso quando você fizer isso. Eu, por muito tempo, cara, pô, eu só pensava em fazer coisas, eu sempre pensava antes nas outras pessoas que estavam ao redor de mim. Mas quando eu comecei a pensar mais em mim, as coisas começaram, eu me senti livre, sabe? Esse foi o sentimento que eu tive. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu sempre fiz é ajudar um monte de pessoa, um monte de gente que eu realmente acho pessoas importantes, mas sem saber o que que é ajuda. O que que é ajuda? A gente acha que a gente ser um saco de pancada, aguentar o cara gritar com a gente acha que a gente vai lá, faz um negócio de graça pra ele, porque ele tá precisando e a gente tá ajudando. Não, você não tá ajudando, cara. Pra falar a verdade, você tá se deixando levar, você tá se deixando. A pessoa, às vezes ela nem percebe, mas ela tá, de certa forma, se aproveitando de você emocionalmente ou de alguma forma. Ela nem percebe, ela faz isso porque ela, pô, ela pensa, cara, eu preciso de ajuda. O cara tá disposto a me ajudar, mas às vezes nem ela sabe o que é ajuda. Então aqui fique dito, cara, ajuda é quando você quer ajudar a pessoa. Você tem que pensar primeiro, né? É isso aqui que eu quero fazer. Eu quero ficar aqui, eu quero aguentar essa pessoa, xingar, gritar comigo, tudo que existe. Eu quero aguentar horas e horas de trabalho, disso, daquilo, pra ficar perto dessa pessoa, entendeu? Muitas vezes a pessoa, primeiro, ela nem precisa disso, e segundo, muito menos você precisa disso, sabe? E parte de se colocar em primeiro plano é saber o que é ajudar e quando ajudar alguém. E aí, por exemplo, entrando nessa coisa de você ser influenciado a fazer várias coisas, é algo muito comum, tem muita pessoa que manipula, convence, influencia você a fazer as coisas, até mesmo de forma involuntária.
A pessoa ela vira e fala, cara, pô, sei lá, ela vira e fala, pô, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, entendeu? Nossa, você não. Sei lá, eu vou dar um exemplo muito chulo aqui. Você tá lá com a sua namorada, aí ela vira e fala: Você não vai abrir a porta do carro? Você não é obrigado a abrir a porta do carro. Você não é obrigado nem a estar com a moça se você quiser. Assim, obviamente que o que você faz tem que sempre ser dito. As consequências, elas são só suas. Sempre. Sempre. Então, você realmente tomar um tempo para você poder refletir sobre como as pessoas te influenciam, até de forma involuntária. Pô, por que que você faz essa coisa de abrir a porta para as mulheres quando você é um cara? Porque isso é a atitude de um cavalheiro. Mas por que que eu preciso ser um cavalheiro? E se eu não quiser ser um cavalheiro? E se eu quiser ser um troglodita? E se eu não gosto de mulher? Pode, faz, mas as consequências são só suas. E assim, eu vou entrar mais a fundo nesse tópico porque muitas vezes a gente nem percebe. Desde as mini propagandas que a gente tem da Coca, da Pepsi, que fazem você conhecer a marca, às vezes ter vontade de provar, tomar. Elas estão influenciando você. Inclusive essas aí são formas mais voluntárias, né? De, entre aspas, manipulação, convencimento ou até mesmo influência. E aí, se você for aprofundando nisso, a gente pode ver isso em várias partes da história também, mas principalmente em duas coisas. É na política e na fé. Tem muita igreja, muitos lugares que você vai, não só igreja, culto, tudo que é tipo de lugar que você vai, onde as pessoas elas te influenciam muito a fazer as coisas, sabe? Às vezes coisas que você não quer fazer, coisas que você não está disposto a fazer. E eu vou entrar mais nesse tópico, até porque eu sou um eterno defensor de uma pessoa que cuida da própria espiritualidade e uma pessoa que cuida também da própria fé. Mas o meu ponto agora, ele é muito simples. É que tem dois lados para isso. Muitas vezes a pessoa ela se sente confortável na ideia de que tem uma pessoa responsável pelas ações dela. Por que que você fez isso? Não, porque tá na Bíblia. Não, porque tá no Alcorão. Não, porque tá escrito. Não, porque o padre falou. A responsabilidade é da outra pessoa. Ela acha que não é assim. Mas daí nada mais é do que uma ilusão, né? Sempre foi, sempre será. A pessoa que usa a religião e a fé dela como desculpa para as coisas que ela faz. Não, as consequências são só suas. Aí beleza. Vamos adentrar agora no outro lado. Tem muita gente que faz isso. Eu vou dar exemplo da Igreja Católica. Igreja Católica, cara, teve uma grandíssima época que a galera chama até da época das trevas. Nessa época das trevas, cara, era punk. Os caras vendiam pedaço de madeira qualquer, falava que era pedaço da cruz, pedaço de pano e falava que era da roupa de Jesus Cristo. Isso aí não é uma forma de manipulação? Então, assim, eu não tô falando, obviamente, que por causa dessas coisas que eu tô falando, a igreja é assim, toda a igreja é assim. Não. Obviamente que o ponto da igreja é poder cultuar a fé, você poder lidar com a sua espiritualidade. Só que é também bom você enxergar, porque tem várias pessoas lá fora que estão querendo se aproveitar de você, tanto dentro da religião quanto fora. E aí a política, por exemplo. Política também é a coisa mais fácil que existe. Não, mas por que que você deve fazer isso? Por que que você deve fazer aquilo? Entendeu? Às vezes a pessoa até cria coisa, mas tudo aquilo ali é para fazer você agir de uma forma X, Y, Z. E aí quando ela faz isso, entendeu? É uma forma de controle, é uma forma de manipulação. Eles fazem isso, inclusive, até porque tem motivo, né? Ganha dinheiro. Algumas religiões até fazem isso também porque ganha dinheiro. É simples assim. A pessoa, ela tá ganhando dela com isso. E às vezes você realmente, pelo menos parar pra virar e falar, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, pode ser importante na maioria das coisas que você vai fazer na sua vida. E uma coisa é fato. Ninguém pode te obrigar a fazer uma coisa que você não quer. Não precisa de ter medo disso. Agora, papel da fé e da espiritualidade. É um negócio muito importante falar, que tem muita gente que ignora isso na vida. Eu não sou um cara tão próximo com essa ideia, mas eu sou obrigado a reconhecer. Que é o seguinte, a espiritualidade e a fé, elas vêm como uma forma de força.
É óbvio que se você, o que você acredita não vai mudar o mundo. Você vira e fala, nossa, agora eu acredito que a Terra é plana. A Terra não vai virar de um gel de ficar plana. Tem um negócio maluco assim. Não. Agora, o que você acredita, o que você pensa, por que a pessoa que pensa positivo, ela vive tão bem? É porque ela acredita, entendeu? Que a vida é foda, é muito boa. E aí como que ela faz isso? Através da fé, através dessa espiritualidade. É às vezes algum lugar onde a pessoa procura ter forças. E a gente leva também fé só no pensamento da religião. Mas tem muita fé fora da religião. Eu, pelo menos, eu acredito, por exemplo, que ser uma pessoa boa nunca é ruim. Nunca faz mal pra você. E eu, pelo menos, eu sempre falo, eu gosto muito de ser uma pessoa boa. E esse é um negócio que dá muita força para eu agir como uma pessoa boa. Agora, vamos entrar mais no aspecto de emoções negativas, que eu acho que é um negócio muito importante de se falar também. Cara, as emoções negativas, a gente já teve várias filosofias até que falam sobre isso, inclusive o próprio estoicismo, a arte de viver de Epiteto, que eu inclusive li e até me baseei um pouco para poder falar desse tipo de coisa. Mas assim, uma coisa que Epiteto percebeu é que, primeiro, a gente dava uns pesos de coisas para a vida que a gente não precisa. Às vezes as coisas não são tão pesadas assim. Às vezes é você que coloca muito peso, você que acredita que são muito pesadas. E assim, a ideia do estoicismo ela era básica. Ela era, cara, se tem uma coisa que você não pode controlar, você não precisa se importar com ela. Ela não tem peso na sua vida. Você não precisa de gastar energia com aquilo, porque você vai só se cansar. É como ficar andando em círculos. E aí eu vou entrar mais a fundo nisso e exemplificar também. Obviamente que se você quiser entrar mais no enfoque de estoicismo, você pode sempre ler o Arte de Viver. Eu também tenho alguns livros mais relacionados a isso, em português. Mas a ideia ela é simples. A gente tem várias emoções negativas que geralmente elas vêm do passado ou do futuro, que eu gosto de falar. As do futuro é aquela, nossa, e se acontecer coisa X, Y, Z? E se a pessoa não gostar de mim? E se a menina me der um não? Cara, nem aconteceu ainda. O que você está falando? E outra coisa, o que você faz agora é o que vai mudar o que vai acontecer lá na frente. Não tem por que você se importar. Obviamente que não é simples, igual eu tô falando, não vai ser um estalo na sua cabeça. Você vai ter que praticar, pensar dessa forma e agir dessa forma. Mas assim, emoções igual o pânico, a ansiedade que você sente, entendeu? Ela vem tudo disso, de medo do futuro. Você fica com medo, cara. E aí quando você vai praticando, entender isso, quando você não foca mais no futuro, foca principalmente no presente, o que eu tenho que fazer agora? Entendeu? O que eu não fiz? O que eu fiz? O que eu quero fazer? O que eu não quero fazer? Quando você foca mais nisso, a vida ela toma um aspecto diferente. E aí, vamos pro outro lado agora também, porque o importante é focar no presente, mas também tem o passado. Tem várias emoções que vêm, que são negativas do passado, você fica se remoendo por causa daquela namorada, por causa de alguma coisa que você falou pra uma pessoa XYZ. E assim, cara, a melhor forma de você parar pra pensar é, você não consegue mudar nada no passado, mas nem um pouco. Mas você sempre pode compensar no presente, não é nem no futuro, no presente, agora. Tem que fazer agora, cara. Não se iluda com ficar se remoendo as coisas, até porque é como se você estivesse dando voltas em círculos. E assim, uma coisa também que as pessoas não percebem sobre lidar com o passado é que muitas vezes a gente comete erros, mas os erros eles também são uma grande parte do nosso aprendizado, que inclusive é um negócio que eu vou dar um enfoque mais pra frente do vídeo. Mas é mais ou menos por aí. Bom, agora, eu gosto de falar sempre de uma coisa. É muito comum a gente ter emoções negativas, ter o calor do momento e a gente descontar em coisas, em pessoas, em substâncias. Você enche o cu de droga, você fuma cigarro. De tudo, cara. De tudo. Até xingar a mulher, xingar pai, mãe. Só que assim, essas coisas não valem a pena. Se você realmente parar, acalmar um pouco e depois voltar e refletir, realmente eu não devia ter brigado com a minha mãe, não devia ter bebido esse tanto de cana, fez mal pra mim, só fez mal pra você. Então assim,
tomar um tempo para você se acalmar e colocar suas emoções negativas em seus devidos lugares é muito importante. Você pega a sua emoçãozinha negativa, você não joga ela no seu pai, na sua mãe, na bebida, no cigarro. Até porque isso daí é seu. Você tem que guardar aqui, ó. Guarda aqui. O máximo que você pode fazer, que é o que eu sempre gosto de falar, é você pode aprender, entendeu? Todas as coisas que você sente de emoção negativa é como se fosse um aviso do seu corpo falando que tem alguma coisa errada e você precisa de mudar algo. E aí o que você precisa de mudar? Você precisa de, geralmente, aprender algo. Essa é a ideia geral. E assim, colocar as emoções nos lugares é muito importante. Mas demais, cara. Agora, uma outra coisa que é uma emoção negativa muito forte é a emoção negativa de culpa. Eu já falo aqui pra você. Todo mundo vira e fala, nossa, eu não cuidei do meu avô, eu não fiz coisa X, Y, Z. Pra ser bem honesto com você, culpa não existe. A gente criou, eu gosto sempre de te falar brincando, que a gente criou a culpa pra vender consulta de psicólogo, cara. Porque isso não existe. Na natureza, o leão vai lá, ele tá caçando em bando, aí um leão deixa a zebra escapar. O outro leão vira pro outro e fala, a culpa é sua? Não, foda-se, entendeu? Ninguém liga, cara. É só mais um dia, entendeu? O que importa é o que você vai fazer agora. Ah, não conseguimos pegar essa zebra aqui, mas tem outra dando sopa ali, vamos correr atrás, cara. Saca? E assim, uma coisa é você se sentir culpado e se sentir mal por algo e você, de certa forma, usar isso para aprender algo. Mas, se você quer que eu corte um atalho aqui, a culpa ela é uma das formas mais fáceis que as pessoas têm de, até involuntariamente, fazer a gente fazer coisas que às vezes a gente quer, não quer, e às vezes até manipular a gente. Quantas vezes seu pai, sua mãe não deve ter falado pra você, nossa, aquele copo caiu, é culpa sua, você que tem que catar os cacos de vidro. Se eu quiser, eu vou embora daqui agora, esses cacos de vidro ficam aqui no chão. Eu não tenho que fazer nada. E assim, você pode escolher, não, ó, eu acho pai, quebrei um copo, tudo bem, eu vou, como é que fala? Eu vou jogar o vidro fora, mas aí tem coisas, por exemplo, que você não precisa de aguentar também por causa da culpa. A pessoa chega pra você e fala, nossa, quebrou o copo, a culpa é sua. Aí a pessoa abusa você verbalmente, xinga você de tudo que existe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você não precisa de aguentar isso. Você pode até mandar a pessoa tomar no cu, se você quiser. O livre-arbítrio é seu, as consequências são suas. Eu, pelo menos, eu prefiro só sair. Eu não preciso de ouvir. Não preciso de ouvir. É aquela coisa, às vezes parece até coisa de criança, sabe? Você ficar ouvindo a pessoa abusar você verbalmente. Que não é um negócio sem sentido. Agora, tem uma coisa que ela é importante de citar também, sobre viver o presente. Que assim, ela às vezes ela até ajuda você a lidar com coisas como o pânico, que foi um negócio que eu tive muito problema na minha infância. Teve uma outra coisa também que foi muito importante, que foi para lidar com um pouco da ansiedade também, que é o seguinte. Cara, o presente, ele sempre foi, sempre vai ser, como eu gosto de falar, um grandíssimo presente. Todo dia você acorda, você come um almoço, você faz algo, você tem a chance de mudar algo. As coisas que você faz têm consequências, tem um poder muito grande. Às vezes a gente coloca muito poder nas outras pessoas, no futuro, entendeu? Mas a gente não se coloca como protagonistas da parada toda, que é uma coisa importante de se fazer. Então, quando você pensa, nossa, para que, sei lá, para que eu não tome um tiro, eu tenho que não brigar na rua, entendeu? Nossa, eu tenho que não fazer isso. Não. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo mais fácil de entender. A pessoa, muitas vezes, ela pensa, tipo assim, cara, eu não quero passar sede, por exemplo. Eu não posso esquecer de tomar água. Não posso esquecer de tomar água. O foco é em não esquecer de tomar água. Entendeu? Tomar água é a coisa secundária, se você fala desse jeito. Quando, na verdade, a ideia de você pensar é, cara, eu tenho que tomar um copo da água agora. Tem que tomar um copo da água de 2 em 2 horas. O que eu vou fazer pra isso? Vou colocar alarme, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu?
Você sai daqui e vai, entendeu? E, velho, não se deixa, como é que fala? Não se deixe morrer nessa ideia de que você não tem poder nenhum, que você não é o protagonista, que você é o protagonista principal. É você que faz as coisas, você que muda a sua vida. E é aquela coisa, a gente é vendido muita ideia de que a nossa felicidade ela depende das outras pessoas, depende de como a economia tá, depende de como a saúde tá, depende de como isso, aquilo. Não! Vou ser bem honesto, você não depende de porra nenhuma. A sua felicidade, a sua paz, o seu sentimento de satisfação, ele só depende de você, cara. Se vira, tá ligado? E aí, assim, eu vou entrar agora numa coisa que ela é muito boa de se falar, que é o ego. As pessoas, elas têm o ego frágil. E o ego é uma coisa que você precisa de se desvincular da sua vida. Porque, inclusive, é uma das formas onde as pessoas mais te manipulam, às vezes até involuntariamente. Ah, não, mas, por exemplo, você sai com a menina vira e fala, ah, mas você não vai pagar a conta do restaurante, independente de você achar se isso é certo, se você é errado, se você quiser, você não paga. Você não faz nada que você não queira. Obviamente, você passa pelas consequências depois. Ah, chega uma pessoa, vira e fala, nossa, mas aí você é um desgraçado, porque você não pagou a conta pra sua namorada. Cara, foda-se. Desde quando que você pensa é o mundo, entendeu? Não. O que eu penso é o seguinte, eu não paguei aquilo ali, entendeu? Porque eu não podia, porque eu não queria. Ah, porque minha namorada, ela não é minha namorada, eu tô só conhecendo ela, tô vendo qual é, entendeu? Então, assim, vou ser bem honesto pra vocês, a gente coloca muito essa coisa das pessoas na frente, não fica bom quando você faz isso. O que as pessoas pensam na frente, entendeu? É sempre importante você se questionar e pensar por si mesmo. É o principal. Inclusive é o que a gente mais busca no meio acadêmico. Agora que a coisa vai ficar foda, que é pensar na ideia de protagonismo, que é o seguinte. Cara, eu vou começar contando sobre um experimento que chama Experimento das Irmãs Polgar, onde desde os 4 anos as meninas de um casal que era o chamado casal Polgar, elas foram incluídas no xadrez. E aí elas passaram a vida inteira, até os 28 anos, jogando xadrez. Uma delas se tornou uma das maiores jogadoras de xadrez do mundo. E as outras duas, que eram 3 meninas, as outras duas se tornaram excepcionalmente boas no xadrez. Qual que é a parada que tem por trás disso? É que, bicho, você pode ser o que for, você pode ser burro, você pode ser tapado, você pode ter TDAH, qualquer coisa. Mas eu vou ser bem honesto pra você, qualquer coisa é possível, cara. Qualquer coisa é possível. E eu vou até te dar o canal pra esse daqui, que é uma palavra chamada determinação. Obviamente que a determinação, as pessoas sempre falam que é como se fosse uma coisa que você tem ou que você não tem, cara. Só que assim, a determinação, ela na verdade é um negócio que você aprende a ter. A determinação, ela é como se fosse o entendimento do seu corpo sobre se a parada vai dar certo ou não. E aí é aquela coisa, às vezes você começa a jogar futebol, por exemplo, você começa a jogar um vôlei, você começa num esporte, você começa a tocar um violão. Primeira vez que você pega, vai ser uma bosta. É óbvio, você não sabe nada. Você não sabe nada. E aí às vezes você desiste. Desiste na segunda, terceira, quarta, quinto dia, quinta vez tentando. Você esquece. Só que, cara, se você dedicar o seu tempo para aquilo ali, você vai conseguir. E obviamente que isso requer treinamento. Às vezes você começa com uma coisa pequena, igual, por exemplo, eu quero aprender a tocar pandeiro. Eu quero aprender a desenhar. Eu quero aprender a fazer uma caligrafia mais bonita. E aí você chega até o final do processo, onde você realmente aperfeiçoa-se naquilo, você vê que dá certo, você está se treinando a ser uma pessoa determinada. E obviamente que cada coisa que você quer fazer requer uma determinação diferente. Mas eu, por exemplo, quando eu descobri isso, eu peguei violão, aprendi a tocar violão sozinho. Eu aprendi boa parte da língua inglesa sozinho, tanto é que tem uma versão desse vídeo em inglês no meu canal. Outra coisa que eu aprendi também, eu fiz um curso
parcialmente de chaveiro, eu aprendi a mexer em várias coisas de eletrônico e eu até fiz um curso técnico na época da minha vida sobre montagem de computadores e reparos de placas eletrônicas, que era um curso de hardware. Mas assim, a ideia ela é simples, cara. Você que tem o poder. O que você vai fazer com a sua vida ou não, problema seu, cara. Inclusive é aquela coisa, você tá nesse vídeo aqui, você ficou assistindo até aqui, 30 minutos de um cara falar, entendeu? É que você quis estar aqui, eu não te obriguei a estar aqui. Se quiser você pode sair, entendeu? Mas é aquela coisa, as consequências disso são sempre suas. Agora, essa é uma coisa que todo mundo não percebe. Inclusive entra na ideia da culpa. Todo mundo te culpa por coisa XYZ. Você quebra um ovo, você quebra um copo. Só que eu vou ser bem honesto pra você, o erro, principalmente o erro, ele é a coisa mais importante, muito mais importante até do que o sucesso. O sucesso, ele é só pra te mostrar o quão bom é você chegar lá no final, sabe? Mas o processo inteiro se dá errando, cara. É você errando muita coisa e aprendendo com o processo. É assim que funciona, é assim que é pra todo mundo, cara. Quantas vezes você teve que escrever a letra A, a letra B, a letra C no caderninho de caligrafia pra você poder realmente escrever igual hoje? Quanto tempo você demorou pra ler? Às vezes você lia palavras erradas, fazia as coisas errado. Mas assim, agora mudou completamente. Por quê? Cara, é porque você aprendeu com os erros. Sempre foi assim. As coisas que mais ensinam, na minha opinião, são sempre os erros e as emoções negativas. Agora, outra coisa que é importante de se falar, que essa daí ela é até bem gostosa de se falar, que é a seguinte. Seguindo essa ideia de que as pessoas, elas fazem as coisas por causa do que elas querem, do que elas pensam, do que elas fazem, para você poder entender quem é uma pessoa, entendeu? Basta você ver como ela age. Tem uma frase gostosa de se falar também, que ela é legal, essa frase. É a maneira de você julgar uma pessoa, a métrica para julgar o homem é a coragem e as suas ações e reações. Até porque, por exemplo, você... o que você quer, por exemplo, vamos imaginar, num parceiro ou numa parceira. Aí você tá lá com a sua parceira, na primeira ocasião que ela tem, ela desconta tudo numa pessoa. Xinga, fala isso, fala aquilo. É esse o tipo de pessoa que você quer ter perto de você? Você já viu a pessoa fazendo aquele comportamento. O que impede ela de fazer com você? Por exemplo. Eu tô só dando um exemplo. Então você avaliar as pessoas através do que elas fazem, não do que elas falam, é muito mais importante. É uma coisa que ela é geral, para toda a sua vida, para você realmente saber em quem você pode confiar cada coisa, entendeu? Até porque é aquela coisa, por exemplo, tem pessoas que são muito próximas de você, e aí você pode confiar coisas da sua vida, mas você não pode, por exemplo, confiar sua conta bancária. Agora tem pessoas, por exemplo, que eu poderia deixar tranquilamente minha conta bancária, número, senha, tudo na conta da pessoa que ia ficar de boa. A pessoa ia pensar em cuidar de mim, mas é aquela coisa. São diferentes tipos de confiança. Agora, outra coisa que ela é uma coisa que eu acho que sempre me ajudou a me manter. E inclusive é o que mais ajudou a ser uma pessoa forte, que é viver a vida de uma forma leve. Cara, nossa, eu bati o carro. Mas peraí. Tá, bateu o carro. Isso daí realmente é um peso gigante na sua vida? Tipo assim, tá, você bateu o carro, por exemplo. Dá pra consertar? Dá. Você paga alguém, a pessoa conserta pra você. Às vezes você aprende também, desenvolve as habilidades ou até tem elas, você mesmo conserta. Obviamente que tem coisas que tem um pouco mais de peso e tal. Pô, a pessoa morreu é uma coisa pesada. Obviamente, a pessoa não vai voltar mais. É igual um copo de vidro, cara. Você joga um copo de vidro no chão, quebra, não é mais a mesma coisa.
E obviamente que tem sempre uma forma melhor de lidar com isso, que é a que eu sempre gosto de falar. Que é, cara, você tem que aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui, que esse é o remédio, sabe? Mas principalmente é o seguinte, as pessoas elas morrem, todo mundo vai morrer. Eu, inclusive, você tá vendo esse vídeo aqui, eu com certeza vou morrer em algum ponto, e se eu já não morri, é mais fácil morrer do que ficar vivo, né? Vamos falar a verdade, mas imaginando que uma pessoa morreu, sabe? Não tem nada que você possa fazer que vai trazê-la de volta. Então você ficar se remoendo por causa disso é ruim. Obviamente que a saudade, ela vai estar lá, ela vai passar aos poucos também, mas se você quer uma ajuda boa para poder lidar de forma positiva com isso, é pensar, cara, o que eu faria por essa pessoa agora se ela estivesse aqui? Eu, por exemplo, eu tive meu padrasto, que foi meu padrasto por um bom tempo, ele faleceu. Logo depois do falecimento dele, a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça é, cara, o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer pra ele agora? Por isso que eu gosto tanto da minha irmã mais nova, eu gosto de cuidar dela, sabe? Porque é uma coisa que eu faria por ele. Eu cuidar da minha família, essas coisas e tal. Obviamente que eu devo me colocar no primeiro plano, mas às vezes pensar dessa forma pode ajudar você a lidar um pouco com as coisas. Obviamente que é sempre bom você tomar cuidado no processo, para você realmente saber o que é que você realmente quer fazer e não se deixar ser levado, sabe? E aí, beleza. Cara, viver de uma forma leve é uma coisa que requer bastante prática, mas depois ela vai ficando até mais fácil. Eu gosto sempre de falar que ver a vida de uma forma leve, depois de um tempo, vira regra, sabe? Pô, eu lembro até hoje, tu tá lá, o carro acaba a gasolina. Já aconteceu comigo, num amigo. Já aconteceu comigo de estar num carro de um amigo, acaba a gasolina, aí a gente teve que esperar pra gasolina vir pra gente. Tava um sol do caralho, tava ruim, tava calor, não tinha ar-condicionado, porque se deixasse ligado o ar, além do ar ele tá quebrado, ele não ia gelar, ia gastar a bateria do carro e a gente ia se ferrar mais depois. Mas assim, cara, uma coisa é fato. Tava lá, eu e meu colega falando, olha, é uma época complicada da vida que a gente tá passando, uma época escura, darkeira, como ele falou. E assim, mas assim, uma hora a coisa melhora. Aí eu virei pra ele e falei, darkeira? Época escura da vida? Botei a mão pra fora, assim, aquele solzão do meio-dia, queimando minha palma na mão, assim. Eu falei, isso aqui tá parecendo escuro pra você. Aí é foda, né, paizão? Aí é foda. Então, assim, as coisas não têm esse peso todo. Até quando você faz piada, fica mais leve, mas, assim, você aprender que nem tudo é tão importante assim, vale a pena, sabe? Tipo assim, as coisas ruins acontecem, velho. Você vai passar por elas, você não precisa ter dúvida disso, sabe? Mas deixar, entender as coisas como elas realmente são, que são de forma leve, né? É muito melhor, cara, muito melhor. Não, e até as coisas piores que podem acontecer, sabe? Se você for realmente parar pra pensar, igual, por exemplo, imagina o meu pai. Eu moro atualmente com meu pai. Meu pai, ele vira e fala, não, sai de casa agora. Não quero mais você aqui. É o fim do mundo? Até, sei lá, começa um apocalipse. Tá tudo ruim. É o fim do mundo pra mim? Se eu tô aqui, tô vivendo, tô respirando, tô bem, tudo certo. Eu me viro, cara. Velho, todo mundo vive com medo, achando que não consegue se virar, cara. Você consegue. Não é só acreditar. Mas você consegue. E bom, eu acho que esse é o máximo que eu posso trazer por agora. Se você quer mandar esse vídeo pra alguém, tem uma versão dele em inglês também, no mesmo canal. Eu agradeço a atenção e eu espero ter ajudado vocês. Até mais.